Teologia não é meramente um estudo, não. Teologia é esta relação que existe entre o Criador e a sua criação. Eu costumo dizer que a boa teologia é aquela que nos faz amar mais a Deus. E eu vejo um curso de teologia que precisa ser relacional, que precisa gerar nas pessoas comunhão. O senhor acha possível haver esse diálogo entre a teologia e as demais ciências? A Bíblia é uma narrativa, a Bíblia é uma profecia, a Bíblia é sapiencial. Peça a Deus a revelação de quem Ele é, na pessoa de Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo. Graça e paz. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa De Cristão para Cristão. E hoje com um tema mais que especial: teologia, sua relevância e seus limites. O que é teologia? Qual a relevância da teologia? A teologia ainda é relevante? O que dizer da proliferação dos cursos de teologia? Esta palavra teologia já não seria uma contradição? O próprio termo teologia, teríamos nós, com nossa linguagem limitada e limitadora, condições de fazer um discurso coerente acerca do Theos? É sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje. E o convidado para nos ajudar a pensar é alguém não menos especial. Eu vou precisar até ler o currículo dele aqui. É pastor, é teólogo, professor de teologia há mais de 25 anos, atualmente é professor do Instituto e Seminário Bíblico de Londrina, o ISBEL, é especialista em hermenêutica bíblica, especialista em contexto sócio-histórico do Antigo Testamento, especialista em língua e literatura do Antigo e do Novo Testamento, ou seja, especialista em hebraico e grego, especialista em teologia bíblica, especialista em exegese bíblica, uma potência potencializada, e eu tenho a honra de chamá-lo de meu amigo, conselheiro, professor. Seja bem-vindo, pastor Maurício Mantovani. Obrigado, Dantas, obrigado. Para mim é uma alegria poder estar aqui e servir ao Reino de Deus nesse programa. Esse programa que nasceu a visão de Deus no coração do Dantas, e a gente está tendo a alegria de participar disso. Pastor Maurício, prazer é todo nosso, todo nosso. Bem. Eu costumo dizer que cada conversa com o senhor é uma aula, né? É uma aula. Pastor, o que é teologia? Teologia, para mim, é uma convergência. Uma convergência entre a revelação de Deus e a busca humana. A teologia, as pessoas costumam categorizar como estudo sobre Deus. Eu acho isso um tanto quanto vago, um tanto limitante. Teologia não é meramente um estudo, não. Teologia é esta relação que existe entre o Criador e a sua criação. E o principal alvo da sua criação somos nós. Então, esta convergência. O ser humano busca respostas. Respostas de quem é Deus. Né? Quem sou eu? Quem é Deus? Qual é o sentido da vida? E a teologia trata dessas questões. Mas é uma convergência. Eu digo convergência porque não se faz teologia sem revelação. A teologia, ela parte da revelação de quem é Deus. E a convergência se dá na busca do ser humano pelo sentido da vida, por saber quem é Deus. Então é esta convergência, pastor Dantas, que é a teologia para mim. A princípio é isso. O senhor não acha que seria uma certa contradição esse termo teologia, partindo do princípio que quando nós dizemos estou estudando teologia, estou fazendo teologia, sou um teólogo, nosso discurso humano, é possível nós, com o nosso discurso, com a nossa linguagem humana, fazermos um discurso coerente acerca do Theos, do totalmente outro, como diria Calbart? Não. Eu penso que o nosso discurso, as nossas buscas, né, as nossas apreensões de Deus, elas não são suficientes para categorizar Deus. Eu gosto muito da expressão de um teólogo, Walter Brueggemann, estudando ele há um tempo atrás. Ele dizia que Deus é o Deus além de Deus. Ou seja,
Nós não podemos categorizar Deus. Nós não podemos minimizar Deus dentro das nossas categorias de classificação. Então, teologia, ela chega a ser, sim, pastor, uma contradição se eu achar que a teologia vai definir Deus. Então, aí sim, ela entra numa rota de contradição. Ela não é exatamente suficiente para definir Deus, nesse sentido. O senhor acha que toda teologia sistemática, entendendo a teologia sistemática como o estudo sistemático das doutrinas da Bíblia, o senhor acha que toda teologia sistemática ela é dogmática? O que é teologia sistemática, o que é teologia dogmática e o que é teologia bíblica, pastor? Partindo do princípio que muita gente que está nos ouvindo agora desconhece esses termos, né? Sim. Qual seria a diferença? Teologia sistemática, teologia dogmática e teologia bíblica? Veja, eu costumo categorizar, assim, vamos dizer, classificar, dizendo, as teologias uma certa ordem crescente. A teologia bíblica, para mim, ela é primordial, ela é primaz, ela é fundante, ela é fundamental. Ou seja, é a teologia bíblica que define os rumos da teologia sistemática, que por sua vez trabalha para fundamentar a teologia dogmática, porém ela precisa redundar numa teologia prática. Ou seja, vamos lá, teologia bíblica é uma teologia canônica, teologia baseada nos autores bíblicos, no texto bíblico. Ela é filha da exegese. A teologia bíblica está baseada na exegese. É a Bíblia, puramente a Bíblia. A teologia sistemática, para mim, ela é filha da teologia bíblica no que tange a ser um sistema de pensamento ou sistema de expressões da fé cristã. Então nós temos aí a martiologia, a antropologia, etc., todos os logias, né? Soteriologia, escatologia, eclesiologia, né? Para lembrar dos mais conhecidos. Então, é uma forma de expressar a fé cristã, mas a origem disso precisa ser a teologia bíblica. Ela é norteadora da teologia sistemática, que por sua vez vai nortear a teologia dogmática, que é mais confessional, entre aspas, e que por sua vez precisa desembocar numa teologia prática. O que é a teologia prática? É a teologia que chega nas pessoas. É a teologia que chega nas pessoas através da nossa vocação, dos nossos ministérios. Então, há que se ter um delineamento disso, há que se ter um crescente nisso daí, para a gente entender bem as distinções entre uma coisa e outra. Eu costumo dizer que a boa teologia é aquela que nos faz amar mais a Deus, nos faz amar mais ao próximo, e é aquela que nos conforma à imagem de Cristo. Amém. Essa seria a boa teologia. Alguém já escreveu que a boa teologia é aquela que nos conduz à doxologia. Sim. À adoração. Sim. Né? Meu pastor, diante de tantas correntes teológicas, que gera várias interpretações de passagens específicas da Bíblia e posicionamentos, etc. Qual seria a hermenêutica mais correta ou uma forma de fazer hermenêutica, de interpretar o texto para nós abordarmos as Escrituras? Eu até ousaria dizer que não seria a hermenêutica mais correta, mas seria a hermenêutica que daria fundamento para todas as outras hermenêuticas. Você pode adotar vários caminhos hermenêuticos, e são vários os caminhos hermenêuticos, mas há uma hermenêutica que se aprende com Jesus. Há uma hermenêutica que é fruto da revelação de Deus em Cristo através do seu Espírito, que é a hermenêutica cristocêntrica. É a forma de interpretar as Escrituras tendo Cristo como a chave escriturística. Ou seja, tendo Cristo como o foco das Escrituras, como o assunto de Deus revelado nas Escrituras. É a hermenêutica cristocêntrica. Muita gente fala hermenêutica cristocêntrica, mas a hermenêutica cristocêntrica não é uma criação de hoje. Ela já tem 2000 anos, ou mais. Então eu gostaria até de, se me permitir, Dantas, ler um texto aqui rápido da Palavra de Deus,
que é um texto que para mim é basilar na questão da hermenêutica cristocêntrica, né? Um deles é o Lucas 24, 44, mas eu vou ler esse aqui de João 5, onde o Senhor Jesus diz assim, João 5, 39, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Ou seja, não existe para Deus uma outra hermenêutica que não seja cristocêntrica. Por isso tantas confusões, por isso tantos descaminhos, eu diria, na interpretação das Escrituras. Uma vez que nós temos a consciência de que a hermenêutica de Jesus é a melhor, que a hermenêutica de Jesus aponta para Ele, e em apontando para Ele, diz quem é Deus. Mas acontece que isso só pode ocorrer na nossa vida com a revelação do Espírito que vem dele, que é o Espírito Santo. Então, mas há alguma novidade nisso? Não, não é uma novidade. Isso aí é o caminho proposto por Jesus para entender as Escrituras, do qual nós vamos nos desviando durante 2000 anos. Nós viemos nos desviando durante 2000 anos. São 2000 anos de invenções hermenêuticas, na minha opinião, desnecessárias, né? Algumas coisas são importantes, mas voltamos sempre ao viés de Jesus Cristo, que é o norte hermenêutico de toda a Escritura. Hermenêutica cristocêntrica, pastor Dantas, para mim é a hermenêutica, eu diria, a única hermenêutica válida para Deus. Fora disso, são elucubrações humanas que podem contribuir, porém, têm mais descontribuído do que contribuído. O senhor é professor de teologia há mais de 25 anos. Já deu aula em diversas instituições, né? Hoje nós estamos vendo uma proliferação de cursos de teologia, desde cursos livres até os autorizados pelo MEC, até os reconhecidos pelo MEC. Diante desse quantitativo de cursos que temos hoje no mercado, especificamente cursos de teologia, o senhor acha possível termos boa teologia nos cursos que são reconhecidos pelo MEC ou especificamente nos cursos mais confessionais? Porque os mais confessionais geralmente não são reconhecidos, né? Eles são mais dogmáticos. O senhor acha que é possível a gente encontrar hoje bons cursos de teologia naqueles que são reconhecidos pelo MEC, ou os melhores cursos de teologia, em sua opinião, ainda são aqueles que são confessionais e por isso não possuem o reconhecimento ainda do MEC? Veja, eu diria que não seria nem uma coisa nem outra, porque o critério de um bom curso de teologia é a formação teológica que se oferece. Eu posso ter a chancela do MEC ou não. Eu posso ter um currículo bem vasto ou não. A questão é que tipo de formação que eu ofereço. Que tipo de formação teológica que eu ofereço. Para mim, uma formação teológica de excelência, de qualidade, independente de MEC ou não MEC, independente desses dois critérios reguladores, vamos dizer assim, um curso precisa ter 3 pilares fundamentais, na minha opinião. O primeiro deles é palavra, o segundo deles é pessoas, e o terceiro é projetos. Palavra é aquilo que é a matriz do curso, é aquilo que norteia o curso, é a revelação da palavra de Deus, estudar a Bíblia como palavra de Deus, ter a Bíblia como algo não só textual, não só editorial, mas algo que produza vida através da linguagem do Espírito de Deus. Então um curso precisa de palavra revelada. Um curso precisa de pessoas, mas em que medida as pessoas? No sentido relacional. Como eu vou formar um pastor, seja um obreiro, sem o relacional, sem o relacionamento pessoal, sem a cura, sem a passar pelo processo da interatividade com as pessoas, sem caminhada, sem discipulado uns com os outros. Eu vejo no curso de teologia as matérias apenas como um pretexto para ser gerado algo na vida dos alunos.
Eu vejo um curso de teologia que precisa ser relacional, que precisa gerar nas pessoas comunhão, gerar nas pessoas aquilo que vai deixar saudade após a formatura. Mas tudo isso precisa redundar em projetos de vida ministerial, eclesial, projetos em que a igreja apareça para o mundo, projetos em que a igreja seja vista através da minha formação para fora dos portões. Então, esse é um bom curso de teologia. O teólogo verdadeiro, o teólogo formado a partir da palavra, a partir da relação com as pessoas em Cristo e a partir dos sonhos ministeriais inoculados por Deus, é um teólogo aprovado, é um teólogo que vai contribuir com a humanidade. Eu acho, pastor, que nós perdemos muito quando nós dissociamos em algum momento da nossa trajetória o discurso da praxis. Em um dos livros do Dr. Martin Lloyd Jones, né, que eu admiro muito, se eu não me engano, o livro Discernindo os Tempos. Um dos capítulos do livro é uma palestra que ele deu em uma aula inaugural em um curso de teologia. E curso esse que inclusive nem teria diploma. E em sua aula inaugural ele fez uso da seguinte expressão: nós aqui não estamos formando acadêmicos da religião, nós estamos formando obreiros. Amém. E o senhor vê que essa preocupação ao longo do tempo parece que ela foi se dissolvendo. E hoje nós temos uma preocupação mais com o academicismo, não é verdade? E essa questão relacional, essa questão da piedade foi dissociada da letra, não é verdade? Sim. Pastor, o senhor concorda que a distorção da teologia ou a má teologia possa fazer um estrago na vida de uma pessoa? Porque ao distorcer as escrituras, nós acabamos criando uma caricatura de Deus. O senhor concorda que a má teologia ela tem esse efeito de fazer um estrago na vida da pessoa? Certamente, concordo. Porque a má teologia vai produzir isso que você falou, a caricatura de Deus, e vai causar uma desconexão com quem é Deus de fato. Ou seja, a pessoa vai trazer nas suas pregações, nas suas ministrações, o não Deus, ou o Deus criado por si mesmo. Essa caricatura de Deus é o que vai passar para as pessoas. Olha, o Deus que esse fulano está pregando é muito diferente. Nós temos muita gente midiática, né? Não vou dizer nomes aqui, mas que fazem caricaturas de Deus para as pessoas. E essa ideia é absolutamente nociva, ela é corrosiva, ela vai manchando, não o caráter de Deus, porque isso não muda, mas vai manchando a ideia que as pessoas têm de Deus. Então, uma ideia mal colocada, um testemunho mal dado, isso daí causa um estrago que é de proporções quase que irreversíveis. Mas pela graça de Deus ainda tem reversão. Se nós cristãos formos proféticos o suficiente para passar a imagem de um Deus que ama, de um Deus que age por amor, de um Deus que faz a gente construir uma teologia a partir da relação com Ele, que é uma relação amorável, que é uma relação redentora. Sim. O senhor acha possível, pastor, o diálogo entre a teologia e as demais ciências, sejam elas exatas, humanas e etc., o diálogo entre teologia e filosofia, teologia e a física, teologia e a história, teologia e a sociologia, teologia e a psicologia, o senhor acha possível haver esse diálogo entre a teologia e as demais ciências? Perfeitamente. Desde que nós coloquemos as coisas no lugar, os pingos nos is. Quem vem primeiro? Quem tem a primazia? Não desmerecendo nenhuma ciência, nenhum ramo de pesquisa, nenhuma linha de pesquisa. Mas as ciências eu entendo como ferramentas para se entender aquilo que se já crê. Ou seja, a revelação vem antes da pesquisa. O milagre vem antes do método. Sim, a ciência humana, por exemplo, a antropologia, olha a contribuição da antropologia com a missiologia. Conhecer culturas, conhecer povos, isso abre a mente daquele que vai levar o evangelho para esses povos. A arqueologia,
Olha quanta coisa linda se depura da arqueologia, a geografia, a própria história, a historiografia, né? As ciências sociais, ou quaisquer outras ciências. Uma ciência que é muito pouco mencionada, pastor, é a ciência linguística. O quanto essa ciência contribui para o aclaramento do texto bíblico, né? A maneira de organizar as palavras e tudo mais. Então, sim, a ciência é uma ótima escrava, porém, ela é uma péssima patroa em se tratando de teologia. Muito bom. Forcei um pouco agora, né? Escrava e patroa. Mas é para colocar os pingos nos is. Pastor, sendo o senhor um teólogo, no padrão pastor Maurício Mantovani de qualidade, eu não vou perder a oportunidade de lhe fazer uma pergunta, né? Não vou perder a oportunidade de lhe fazer uma pergunta de total cunho teológico. Há uma expressão muito usada entre os teólogos, depravação total. Uhum. E aí há todo um celeuma, né? Então eu não vou perder essa oportunidade. Pastor Mantovani, o que é depravação total? O que é regeneração? E quanta graça? Ela é resistível ou é irresistível? É possível resistir à graça, pastor? Eu agora vou deixar o senhor... Sério. Ele vai me deixar uma sinuca. A questão toda é o seguinte, na verdade, eu já estudei um pouco disso, né? Mas eu não tenho muita simpatia por esse termo, depravação total, ou como alguns queiram atenuar, né? Depravação original. Não sei. Eu prefiro o termo carência total, pastor Dantas. Eu prefiro o termo necessidade total. O ser humano tem uma necessidade absoluta, total de Deus. Uma carência de Deus. Isso para mim, sim, é total. Total carência de Deus. Depravação é um termo que coloca o ser humano como sendo algo imprestável, inaproveitável para nada, sendo que qualquer ser humano que nasça nesse mundo, nasce à imagem e semelhança de Deus. Podemos argumentar, morto espiritualmente, ok, mas ainda assim, objeto exclusivo do amor de Deus, cada criança que nasce nesse mundo. Então, depravação total, eu sei que é um termo cunhado há muitas décadas, talvez séculos, né? Mas é um termo que para mim não define quem é o ser humano em pecado. Para mim o ser humano em pecado é um ser humano carente de Deus. Como eu, como você, como todos os seres humanos. Um ser humano totalmente necessitado de Deus. Por isso, aí sim, dentro da pergunta do pastor Dantas, a necessidade da regeneração. O que é a regeneração? É uma regeração feita a partir de Deus. Deus nos gera novamente em Cristo. Até um termo, pastor, que eu havia esquecido de colocar aqui meus rascunhos aqui, que é o palingenesia. Se encontra lá em Tito 3, né? Palingenesia. Novamente gerados a partir da vida de Deus. Uma vida que nasce, carente de Deus, é gerada pela vida de Deus a partir da vida do próprio Deus. Essa é a regeneração, conhecido também como novo nascimento. Mas o nome palingenesia é o nascimento novo, ou seja, a regeração a partir de Deus. E a graça, resistível ou irresistível, eu diria que tem uma coisa que a graça não é ineficaz. Ela não é ineficaz, ela é totalmente eficaz. O resistível ou não resistível é uma coisa muito perigosa porque ela imputa ao ser humano muito mais da obra de redenção do que aquilo que deveria ser imputado. Ou seja, não é uma questão de resistência ou não à graça, porque nós temos uma liberdade moral de escolha. Nós só não temos uma liberdade espiritual. Então vamos lá. O trabalho espiritual é totalmente executado por Deus, começo, meio e fim. Salvação, santificação e glorificação. Ponto. O trabalho moral, a opção da escolha moral é inteiramente minha, porque eu sou um ser humano.
Eu nasci com a liberdade de escolher moralmente, entenda, não espiritualmente. Essa é uma linha bem tênue entre a minha responsabilidade humana e a ação soberana divina, vindo na minha direção. Então, há que se ter uma convergência, por isso que eu disse que teologia é convergência. A teologia fica mais clara quando ela é uma convergência. A convergência dessa busca de Deus, desse trabalho redentor, e da minha escolha dizendo sim, eu quero. E aí Deus executa a obra inteira, do ponto de vista espiritual. Ele opera em mim querer e o efetuar, do ponto de vista da salvação, do ponto de vista da santificação e do ponto de vista da glorificação. Eu sei que essa é uma pergunta que sempre fica no ar, não importa qual seja a resposta, mas eu acho que está na hora da gente como teólogos, da gente como pastores, professores, desmistificar um pouco desses postulados do passado, porque eles ficaram muito recrudescidos. Eles não são as melhores respostas. Eu acho que eles não chegam a ser as melhores perguntas, talvez. Então, não contra a pergunta, pastor, que você me fez, mas para deixar bem claro que existe um encontro de duas vontades, uma vontade moral humana e uma vontade espiritual divina em salvar. Eu não acredito num Deus que pontua as pessoas, encerra-as no pecado e escolhe umas em detrimento de outras. Isso não seria Deus, seria um ser espiritual déspota. Uma das coisas que me chama muita atenção ao ouvir o pastor Maurício Mantovani, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ouvi-lo, é que ele consegue, em seus discursos teológicos, exalar amor a Deus. É o que o Dr. Lloyd Jones chamava de teologia em chamas, né, pastor? Uma das disciplinas estudadas na teologia é a hermenêutica, que é o estudo da interpretação do texto. Na hermenêutica nós temos a hermenêutica geral e a hermenêutica especial. Hermenêutica geral são aquelas regras de interpretação para qualquer texto. Por exemplo, um texto, para ser corretamente compreendido, ele precisa ser estudado dentro do seu contexto. Essa é uma regra básica da hermenêutica geral. Mas existem aquelas regras da hermenêutica especial. São aquelas regras específicas para abordar textos específicos. Nós sabemos que a Bíblia, por exemplo, ela foi escrita em gêneros literários diferentes. Então nós temos livros proféticos, nós temos livros históricos, nós temos livros poéticos, nós temos epístolas, nós temos gêneros literários diferentes. Muito bem. Então nós temos na hermenêutica geral as regras de interpretação geral de texto e na hermenêutica especial as regras específicas para textos específicos. Eu pergunto ao senhor, pastor Maurício Mantovani, qual a hermenêutica correta para abordarmos as parábolas de Jesus, por exemplo, e os salmos, que é uma literatura totalmente poética? Nós vamos ver salmos de vingança, nós vamos ver salmos onde o salmista pede para Deus matar os inimigos, exterminar. Nós vamos ver salmos onde o salmista vai dizer: esqueceu-se o Senhor de ser misericordioso, não age mais a mão do Altíssimo. Nós vamos ler salmos que vai dizer: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Nós vamos ler o salmo, por exemplo, o salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas se nós formos sinceros, em alguns momentos da nossa trajetória a gente sente falta de muita coisa. Então, qual é a maneira correta de fazer a abordagem de literatura poética? E no caso das parábolas de Jesus também, eu só estou citando os salmos e as parábolas como exemplo, porque se a gente for inserir aqui os escritos proféticos e históricos, aí a pergunta e a sua resposta teria que ficar muito extensa. Então, em relação aos salmos e às parábolas, qual seria a hermenêutica correta, pastor, para abordarmos os salmos, os escritos poéticos e as parábolas de Jesus? Pastor, você tocou num ponto muito importante. Eu sempre digo em sala de aula que o conhecimento literário é 50%
da compreensão teológica, no mínimo. Por quê? Porque se eu entender bem a forma da revelação, vai ficar muito mais acessível a essência da revelação. Vamos lá, dentro da colocação que o pastor fez, parábolas. Que são parábolas? Como que eu aplico uma hermenêutica, um processo hermenêutico sobre as parábolas de Jesus? As parábolas são histórias a partir da vida, são didáticas a partir da vida. Como que eu interpreto uma parábola? Jesus não tinha, nas suas abordagens, ele não tinha slide, ele não tinha data show, ele não tinha uma maneira de colocar uma transparência, alguma coisa do gênero. O que ele fazia? A hermenêutica de Jesus, como é que era? Ele pegava histórias vivenciais do Antigo Oriente Próximo, histórias corriqueiras da vida daquelas pessoas, conhecidas por aquelas pessoas, e aplicava a compreensão do texto. E dava uma grande lição, uma grande aula, e colocava ali princípios do reino de Deus através dessas didáticas de histórias de vida. Era isso a hermenêutica de Jesus em relação às parábolas. É sempre um tom narrativo, né? Aquele homem vivia assim, ou aquela dracma que foi perdida. Qualquer história ou qualquer parábola, ela parte de uma história conhecida. É uma didática de Jesus. É uma didática de apresentar as coisas vivenciais para uma lição crucial a respeito do reino de Deus. Essa é a melhor hermenêutica sobre as parábolas. Eu estava lendo há alguns tempos atrás aí o Sátilas de Amaral Camargo, um tremendo teólogo metodista de antanho, de décadas atrás. E ele tem um estudo muito bonito sobre as parábolas de Jesus, muito consistente, muito interessante. Ele fala justamente isso, que as parábolas são histórias vivenciais. As parábolas não são simplesmente invenções da mente de Jesus. Ele usava o corriqueiro para ensinar princípios do reino, princípios do evangelho. Quanto aos salmos, eu estava lendo aqui, o pastor Dantas estava falando dos salmos, a melhor hermenêutica dos salmos, isso porque o senhor nos citou o Salmo 88, que termina da pior forma possível. Como é que a gente interpreta esse negócio aqui, o Salmo 88? Afastaste para longe de mim amigos e companheiros. Os meus íntimos amigos agora são trevas. Não é uma forma deprimente de terminar um salmo? Mas qual é a hermenêutica dos salmos? Os salmos são vozes humanas, tocadas pelo Espírito de Deus na direção do Altíssimo. Aparentemente, esse salmo termina numa desesperança. Não há jeito, mas tem jeito sim. É que isso aqui é uma expressão humana. Os salmos são cânticos poetizados da alma humana. A hermenêutica dos salmos é a hermenêutica da voz humana direcionada a Deus. Seja em pranto, seja em petições, em pedido de livramento, em alegria, em celebração, louvores, doxologia, que o pastor citou aqui muito bem, que é a exaltação do Deus que é glorioso. Os salmos são para lá de vivenciais. Os salmos são expressões de vidas tocadas por Deus. A poesia hebraica, isso aí me remete à questão literária, me permite, a poesia ela é visceral. Ela tem uma característica que Deus toca o interior da pessoa e a pessoa faz como que gritar aquilo. Ele não só vocifera aquilo, ele grita aquilo. Aquilo é grito de alma. A poesia é para ser interpretada assim. Nós não podemos interpretar uma poesia bíblica com o olhar ocidental que somos. Nós somos ocidentais. Esse aqui é um olhar oriental. É diferente. Então, há que se ter todo esse cuidado hermenêutico na interpretação de cada porção literária da Bíblia. A Bíblia é uma narrativa, a Bíblia é uma profecia, a Bíblia é sapiencial, a Bíblia é narrativa no sentido de viver histórias que mostram o quanto Deus intervém. A Bíblia é profética no sentido de pararmos para escutar a voz de Deus. A Bíblia é poética, é sapiencial, no sentido de aprendermos a viver com Deus.
Muito bom, pastor. O senhor acha imperativo o pastor ter formação teológica? E se o senhor achar, como seria esse papel do pastor como teólogo público? As perguntas do pastor Dante são excelentes, então a gente sempre tem que pensar bem para respondê-las a contento, né? Vamos lá, eu anoto as perguntas dele todas anotadas aqui, né? Pastor precisa de formação teológica? Eu diria que o curso teológico, ele precisa oferecer formação teológica. O curso teológico não pode ser uma realidade meramente curricular. Precisa ser uma realidade encarnacional, de formação. E formação bate com vocação. Para ser pastor, professor, para exercer qualquer ministério na Igreja de Cristo, há que se ter vocação, chamado de Deus. O que é vocação? É uma desconstrução perpétua. É uma desconstrução até o final dos nossos dias. É uma desconstrução constante. Esse é o vocacionado. É aquele que está sempre aprendendo. Eu me lembro, da minha formação teológica, de um professor querido, que ele dizia o seguinte, falava para mim assim, no início do meu curso de teologia, ele dizia, menino, você quer ensinar? Nunca pare de aprender. Por quê? Porque a paixão pela palavra, isso nós temos visto ser perdida. Os vocacionados precisam apresentar a paixão pela palavra. Não é fazer trabalho e entregar no prazo. Isso aí qualquer um pode fazer, basta ter um pouquinho de disciplina. Mas vai além disso, transcende a isso. A formação teológica é uma coisa linda. A formação de um vocacionado que está sendo sempre formado, apesar de receber o canudo numa cerimônia, ele nunca vai se formar na sua vocação. Então, precisa do curso de teologia? Precisa de um curso que ofereça isso, formação teológica e afloramento da vocação, espaço para a vivência da vocação. Isso precisa. Perfeito, pastor. Muito bom. Pastor Maurício, muitos dos que estão nos ouvindo agora não possuem curso de teologia. Amam a Deus, são piedosos, leem a Bíblia, estudam a Bíblia, mas não possuem uma formação teológica, vamos dizer assim, não possuem curso de teologia. Qual a orientação, não obstante estarem imersos hoje nessa... Eu costumo dizer que nós não somos a geração do conhecimento, nós somos a geração do acesso à informação. Nunca se houve tanta informação, tantas informações disponíveis para que a gente acesse, sendo que a gente vai ter tantas informações boas como uma infinidade de informações equivocadas. Muito bem. Muitos daqueles que estão nos ouvindo agora não possuem cursos de teologia, mas amam a Deus, são piedosos, estudam a Bíblia. Qual a orientação que o senhor daria a este público para que fizesse um estudo correto, uma hermenêutica correta, uma interpretação bíblica saudável, partindo desse pressuposto? Eles não possuem curso de teologia, mas possuem a Bíblia. Qual é a orientação que o senhor daria a esse público? A orientação que eu daria é a orientação que eu dou para mim a cada dia, olhando no meu espelho. Apaixone-se por Deus e por sua palavra. Peça a Deus a revelação de quem Ele é, na pessoa de Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo. Peça a Deus essa paixão. Eu sei que muitas vezes não se tem ferramentas disponíveis, não se tem um curso disponível, mas há um Deus que está sempre disponível. Mas há um Deus que pode impactar a sua vida, a minha vida, impactar sempre as nossas vidas. Por isso que eu acho que internet, a rede social, ela é um tremendo veículo e pode ser usado, potencializado, deve ser, para a glória de Deus. Mas precisa ter gente apaixonada por trás dos microfones, por trás das câmeras. Eu tenho visto um sortilégio de ideias periféricas sobre Deus. Eu tenho visto pessoas aí brigando por quinquilharia, por coisa pequena. Nós precisamos ser mais canais da graça.
Nós precisamos ser mais assertivos na pregação do Evangelho. Então eu digo a você que está me ouvindo, você que possui a Bíblia, você possui tudo. Tudo que você precisa. Só que esta Bíblia que você possui em mãos, ela precisa se tornar a palavra de Deus no seu coração. Para aquecer teu coração. Para impactar a sua vida. Para você ler isso aqui, às vezes em lágrimas, às vezes em riso, às vezes em perplexidade. Dizer, Deus, eu não entendo, mas eu preciso do Senhor como meu professor. E para isso, eu quero ler um texto aqui, dentro dessa pergunta do pastor Dantas, que você conhece muito bem. Esse texto se encontra lá em 1 João, no capítulo 2. 1 João capítulo 2, verso 27 diz o seguinte: e a unção é capacitação vinda do Espírito de Deus, que vós recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Você tem a capacidade que vem do Espírito Santo de Deus. Basta pedi-la. Basta ser um carente do Espírito e dizer, Pai, eu não entendo, mas eu te amo porque sou amado por ti. Me vejo assim. E eu preciso da sua sabedoria para entender o teu livro, para entender o teu texto, para ver quem é Jesus nesse texto. Volto a dizer, essa é parte da hermenêutica cristocêntrica das Escrituras. Essa é a orientação que eu deixo para essas pessoas. Excelente, pastor. Pastor, como professor de teologia há mais de 25 anos, não é? Há mais de 25 anos. Qual sua resposta para esta pergunta? Qual a relevância da teologia no mundo pós-moderno? Eu acho que a relevância da teologia no mundo pós-moderno é a relevância que a vida de Deus é manifesta em nós ou não, de acordo com essa manifestação da vida de Deus. O que dá relevância à teologia nesse mundo moderno é o quanto ela mostra de Deus, o quanto ela fala de Deus, mas não só de maneira descritiva, de maneira vivencial, de maneira encarnada, de maneira manifestadamente concreta. A relevância da teologia é quando o teólogo abraça alguém, é quando o teólogo é usado para matar a fome de alguém, é quando um teólogo vai a um velório e não diz muita coisa, mas diz, eu estou aqui para chorar com você. Nós precisamos ser relevantes na medida em que nós somos verdadeiros. Eu costumo dizer que a vida cristã não é nem quem nós somos, na verdade. É quem Deus é em nós. É como Ele se manifesta a nós. Relevância é isso. Alguém já disse, foi Billy Graham na década de 60, no século retrasado. Não, passado, 1960 e pouco. Quer saber o quanto a sua igreja é espiritual? Pergunte à sua igreja o quanto ela ama. Isso é ser relevante. Ser relevante é quando uma pessoa vai à sua reunião, ao seu culto ali, à sua reunião de culto, e não vê pessoas perfeitas, mas vê pessoas que são amadas, que foram amadas, e que podem e devem e conseguem amar as outras pessoas. Isso é relevância. Relevância não é discurso, relevância é abraço. Relevância não é discurso, relevância é matar a fome de alguém. Relevância não é como eu prego, a minha impostação de voz, o meu português, a minha maneira de impostar. Relevância é a minha maneira de proceder com o próximo. Relevância é o meu ministério em ação. É eu chegando no outro, porque Deus chegou-se até mim. Isso é relevância. Isso é ser teólogo relevante. Teólogo relevante não fica numa salinha, não fica elucubrando sobre Deus. Ele não faz perguntas.
ele traz as respostas de Deus. Isso é relevância. Tem uma pergunta que nós fazemos a todos os convidados que aqui vêm, pastor. Eu sei. Todos os convidados que aqui passaram, nós perguntamos. Pastor Maurício Mantovani, o que é o Evangelho? Eu poderia repetir aqui, vou falar de Romanos 1, 16 e 17. Mas numa síntese, uma descrição mais sucinta. Evangelho para mim é a boa nova da revelação de uma pessoa e de uma obra. Da pessoa de Cristo e da obra dele na cruz do Calvário. Isso é evangelho para mim. Para citar aqui Paulo em Romanos 1, 16 e 17, ele diz que o evangelho é o poder de Deus. Está aqui, abrindo a minha Bíblia aqui, rapidamente nesse texto. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí vem a questão histórica, primeiro do judeu e depois do grego, né? Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Ele é o poder de Deus, significa que é Deus em potência agindo em mim, que é Deus se potencializando em mim, que é Deus sendo quem Ele é em mim. Isso é bombástico. Isso transforma a vida de cada um de nós. Evangelho, no dizer de Paul Washer, para fechar essa questão, não tem a ver com a gente. Tem a ver com Deus e a sua glória. Isso é Evangelho. Meu pastor, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado por disponibilizar seu tempo, seu conhecimento e nos trazer essas respostas, esse conhecimento que gera piedade em quem te ouve. Que Deus possa te abençoar muitíssimo. Obrigado. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com você. Deus te abençoe muitíssimo. Beijo no coração.